Olá, meus queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 26 de junho de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso Minuto do Evangelho de hoje. Um evangelho muito surpreendente, confesso eu, muito bonito, por sinal também. Vamos então começar. Mateus 8, versículos do 1 ao 4, Evangelho do dia. Mateus 8, do 1 ao 4. Primeira coisa, katabantos, que significa Jesus tendo descido. Descendo, né? O que significa aqui esse descendo? Duas coisas. Primeiro, o descendo significa a kenosis, né? O esvaziamento do Senhor, a sua humildade, a sua encarnação. Ele desce como o Rio Jordão. Inclusive, o nome Jordão significa descida, porque todos os rios, né, até onde eu sei, eles saem do alto e descem até a foz. Então, Jesus está fazendo uma descida. Três coisas, né? Segunda coisa, o que é esse descendo? Estamos em Êxodo 34 e lá nós temos Moisés que desce do Monte Sinai com as tábuas da lei e com o rosto resplandecente. Então, só que nós já temos duas referências bíblicas. Primeiro, a Deus que desce, não é? Deus que vem ao encontro do homem. E segundo, Moisés que desce para liderar o povo com a lei. Terceira explicação, também essa descida de Jesus é para encontrar Adão. Quando nós vamos na tradição, inclusive judaica, havia uma ideia de que a ossada de Adão estava ali, no monte chamado Gólgota, que é o Monte da Caveira. Então, Jesus, quando desce, ele desce para encontrar Adão. Então, Jesus que desce, Moisés que desce, Deus que se encarna. Estamos na primeira palavra. Eu disse que muita coisa nós veríamos hoje. E ele descendo do monte. Por que que ele desce do monte? O monte é o lugar da glória. Mais uma vez, referência ao livro do Êxodo, que nós acabamos de citar, Êxodo 34. Mais uma vez, Êxodo 34. Continuando, Jesus desceu como Jordão e Jesus vai até o lugar onde ficam os leprosos. Porque essa descida aqui não é só uma descida geográfica, não é? É uma descida espiritual. E por que que ele vai encontrar os leprosos? Porque, segundo o livro do Levítico, capítulo 13 e 14, vou escrever para não esquecer. Levítico 13 e 14, todos esses capítulos, esses dois capítulos, eles se referem à lei sobre a lepra. E quando eu falo lepra, não confundam lepra com hanseníase. Hanseníase é a doença específica provocada, não é, pelo bacilo, sei lá o que é, né, sobre o micróbio aí de Hansen. Mas lepra aqui significava todo tipo de doença de pele. Todo tipo de doença contagiosa na pele era chamada de lepra. Capítulos 13 e 14 se referiam a isso. E aí, por que que eu saliento isso, né? Porque até hoje, meus irmãos, quando uma pessoa tem uma doença contagiosa, estamos no século 21. Até hoje, o protocolo é o mesmo de Levítico. Quando uma pessoa tem uma doença contagiosa, de que maneira acontece o tratamento? Com quarentena. Quarentena tem a ver com Bíblia também. E o que acontece nessa quarentena? Você deixa a pessoa isolada para não espalhar o contágio. Então, o contágio da lepra sobre os outros, o contágio do mal sobre os outros. Porque a lepra, ela representa todo tipo de doença da alma. Segundo os judeus, isso aqui é muito interessante. Segundo os judeus, mundo de fora e mundo de dentro são iguais. Então, aquilo que a lepra faz no corpo é o que o pecado faz na alma. Existe uma simbiose, existe uma sintonia. Então, Jesus desceu do monte, que é o lugar da casa construída na montanha, que é o lugar bem preservado, que é o lugar reservado, que é o lugar da revelação. Jesus desce. Para onde ele desce? Geralmente as cidades ficavam em cima das montanhas, não é? Cidades fortificadas. E essas cidades fortificadas, elas necessariamente eram construídas num lugar mais alto, porque se fosse num lugar baixo, todo mundo veria. Então, num lugar alto, ninguém vê aquilo que se passa na cidade.
e assim as defesas são mais eficazes. Dessa maneira, quando Jesus desce, ele está saindo da cidade fortificada, né, que é uma imagem de Zion, né, de Sião, de Jerusalém, e ele vai descer até a parte que está embaixo, no charco, né, no pântano. E por que que essa descida é tão interessante? Porque quando alguém ficava leproso, se alguém ficasse leproso, essa pessoa precisava, segundo a lei do Levítico 13 e 14, sair da cidade, viver fora da cidade. E ainda tinha uma coisa que eu achei interessante que o outro estudioso traz, né? Ainda havia, segundo Flávio Joséfo, um tempo onde todas as coisas do doente, não é, do enfermo, do leproso, deveriam ser ou incineradas ou purificadas, o telhado devia ser retirado, enfim. Havia um protocolo grande. E outra coisa bonita aqui, né, que a gente hoje não faz mais, o sol também tem qualidades, né, antissépticas, por isso que a casa era exposta ao sol sem telhados. Continuando, né, senão eu vou sair do tema, diz aqui o texto que Jesus Cristo desceu do monte. E as multidões iam atrás dele. Essa palavra é muito interessante, que é a palavra proserkomai, que significa que as multidões chegaram perto dele, as multidões se aproximaram dele. E esse aproximar-se aqui vai aparecer duas vezes, né? Tanto o aproximar-se da multidão, que é um aproximar-se apenas de ir atrás, de ir junto, não significa que elas o seguiam, significa que elas apenas iam junto dele, sinal de que essa estrada era movimentada. As multidões iam atrás dele, não é? Mas não o seguiam. Muitas multidões, não é? Poloi, hokloi. E quando diz aqui, né, agora vai aparecer o personagem. E eis um leproso. A palavra lepros, né, em grego, porque o idioma português, né, tem muita coisa do grego, muita coisa mesmo, né? Então, um leproso. Por que que não aparece o nome? Porque esse leproso, ele vai representar três coisas. Ele vai representar todos os homens pecadores, ele vai representar Adão e ele vai nos representar, a você e a mim. Então, por que que o leproso não tem nome, não é? Como Bartimeu, como Mateus? Por que que aqui é chamado de o leproso? Para que a gente entenda que é Jesus Cristo, o novo Adão, encontrando o velho Adão. O monte encontrando o charco, o pântano. Deus encontrando o homem, Jesus encontrando o velho Adão. Segundo, também porque o leproso representa todos os pecadores, todos aqueles que a lei não conseguia ajudar. Isso aqui é muito importante também. A lei não curava ninguém. Lei não cura. Por isso que nós não somos judeus legalistas. Nós não somos nem judeus nem legalistas, nós somos católicos. Por quê? Porque a lei não cura. Se acontece alguma coisa e eu decreto uma lei, isso não resolve, isso apenas delimita ou lança uma luz. Mas o que que resolve? Jesus Cristo vai dizer: vocês convivem com esse homem, vocês aplicam a lei do Levítico 13 e 14 sobre esse homem, mas vocês não conseguem ajudá-lo. Vocês não conseguem caminhar com ele. Então vejam que teologia bonita, não é aqui que São Mateus nos apresenta, e São Mateus é um judeu. Então, era, né, um judeu. Então São Mateus tem um pensamento judaico, mas mesmo assim ele consegue fazer essa leitura que os leprosos não eram ajudados pela lei. O que que a lei fazia? Saia da sua casa, deixe sua esposa, deixe seus filhos, deixe seus bens, vá morar nos lugares desertos, vá morar fora da cidade, cabelo grande, assanhado, barba grande, roupa rasgada, e grite: impuro, impuro. A pessoa não gritava leproso, que é a palavra tzaraat. A pessoa gritava impuro. Por que que a pessoa gritava impuro? Para que ninguém chegasse perto, porque qualquer pessoa que chegasse perto de um leproso ficaria impura de três maneiras. Impura porque tocou um doente contagioso, então podia adoecer também. Impuro porque quebrou a lei. E impuro porque tocou em uma pessoa pecadora. Uma vez que a lepra está associada àquela doença de Miriam, né? Que duvidou de Moisés. Então vejam que tudo está relacionado.
Tendo descido, multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se. Só que esse leproso não se aproxima como os outros. Os outros, né, a multidão, ia atrás dele, seguia o fluxo do caminho. Mas esse leproso se voltou para Jesus. Ele ficou voltado, eu vou aqui traduzir, né? Ele ficou voltado para Jesus e prostrou-se perante ele. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque este homem está agora cumprindo a lei. Ele não podia cumprir a lei, mas diante de Jesus ele cumpre a lei. E o que esse homem vê? Vamos entender juntos. Segundo o judaísmo, o Messias devia cumprir 4 tarefas, como se fossem as tarefas do herói. Ele precisava trazer a audição aos surdos, ele precisava devolver a palavra aos mudos, ele precisava curar os coxos e aleijados e precisava também curar os leprosos, purificar os leprosos. Então Jesus Cristo vai falar isso em Isaías, citando Isaías, lá em Lucas, e Jesus vai fazer isso em todos os evangelhos. E aqui é uma teologia muito bonita. Jesus Cristo fez muita coisa porque o ministério de Jesus foi muito profícuo. Por que os evangelistas só escreveram estes relatos? Porque estes relatos falam sobre a identidade de Jesus segundo o Antigo Testamento, não é? Então, o Messias, ele devia cumprir uma gama de tarefas. Por isso que Jesus Cristo vai curar este leproso e esta cura vai ser ali relatada. O Messias devia curar leprosos, está no profeta Isaías. No século I, o judaísmo tinha desenvolvido uma lista das principais tarefas do Messias verdadeiro, que deveria apresentar como prova da sua identidade: curar um leproso, um surdo, um mudo e um cego. Outros sinais messiânicos deviam ser encontrados também, né? E aí os outros evangelistas vão falar. O leproso, que é um cadáver ambulante, para quem já deve ter estudado, a lepra com o tempo vai desfigurando, a lepra vai tirando a beleza da criação. Então a lepra, ela desfigurou aquele rapaz. E aquele rapaz, ele estava como um morto-vivo, como um cadáver vivo. Eu vou usar uma referência da cultura pop contemporânea, mas espero que sirva, né? É como se fosse um zumbi, porém com consciência. Então a sua carne ia apodrecendo, porque ele estava mais morto que vivo. Então ele se aproxima e chama Jesus de Senhor, não é? Kyrios, que significa esposo, pai e Deus. Os 3 eram chamados de Kyrios. E ele diz, né? Se queres, se tu quiseres, ou seja, está no teu querer, eu me abandono, eu me coloco diante de ti. E aí ele diz, se queres, podes me libertar da Tizaraat, que significa não só hanseníase, mas também as outras doenças na pele. E Jesus Cristo, então, vai receber esse pedido. É uma oração. Se ele começou dizendo Kyrios, né? Ele se prostrou e a gente só se prostra diante de Deus. Então ele reconheceu divindade em Jesus. Ele se aproximou e isso não era possível, porque um leproso devia andar longe dos outros. Se prostrou perante ele, dizendo: Senhor, se queres, teles, se tens, ele pergunta, tu tens o propósito de me curar? Teleologia, né, ou telos, aqui é essa palavra, né, eu vou até circular. Meu texto já não tem mais onde escrever, né, já está todo escrito. E é uma beleza, é uma bênção, entender a palavra. Se tens, pergunta, Senhor, tu tens a intenção, o propósito de me purificar? E ele pede isso 3 vezes. Purificar, purificar, purificar. O 3, meus irmãos, é um número muito importante na gematria sagrada, porque segundo a gematria sagrada, todas as coisas que se referem à alma, à vida interior, elas são múltiplas de 3. 3, 6, 9. O 3 é a ideia, o 6 é a matéria e o 9 é a transcendência. 3, 6, 9, né? 3 vezes 3, 3 vezes 2, que é a materialidade
com a ideia, e o 3, que é a ideia, né? E depois do 9, qual é o múltiplo? 12, que é o número da perfeição do céu. E 12, 1 mais 2, volta para o 3, né? Então é a infinitude, né? Acho que o nome é esse, é a perpetuação da matéria, da ideia e da matéria. Enfim, isso aqui fica para outro dia. Aí o Senhor continua. O evangelho continua. Se queres, tens o dinamis, tens o poder, tens um movimento de vida. Eu gosto muito dessa palavra aqui. Tens o poder. Quando a gente fala em poder, nós estamos em latim, potestas, né? Mas quando a gente vai para o grego, dinamis. O que é um dinamis? Não é? Agora esse computador está funcionando porque deve ter alguma coisa que faz a energia circular dentro dele. Então isso é dinamis. O rapaz diz, tu tens o dinamis de me purificar, porque a minha carne, a minha nefesh, meu sarx, né, minha carne, ela está apodrecendo. Deus me livre, Senhor. Mas é isso que ele está dizendo, né? Minha carne está apodrecida. E tu tens o dinamis, o movimento de vida, de me purificar. Isso aqui é muito bonito porque eles entendem a pureza como um movimento, a pureza como um dom, um movimento. Como assim, Padre? A pureza vem, passa por mim e vai para as coisas que eu faço. Então vejam que o evangelista está dizendo: em mim não tem mais o poder, o movimento de vida, o dinamis. Mas tu, Jesus, tu tens o movimento de vida. Vós tendes o movimento de vida. Agora vem a reação. O que é que Jesus fez? Estendeu a mão. Olhem o que diz Isaías 59. Já é o trito Isaías, né? O que é que ele diz? A mão de Yahweh, a mão do Senhor não é curta, que não possa salvar. Lindo isso, né? O que é que está escrito aqui em Isaías 59? A mão do Senhor nos alcança. A mão do Senhor é capaz de chegar a mim. Então, mesmo ele cumprindo a lei, ele ainda precisa que a mão do Senhor o alcance. E Jesus, estendendo a mão, tocou. Tocar em alguém significa assumir a pessoa. Por isso que abraço, aperto de mão, proximidade física não é apenas uma questão corporal, é uma questão de alma. Não é? Quando eu abraço alguém, quando eu dou a mão a alguém, quando eu imponho a mão sobre alguém, quando eu trago alguém para perto, eu estou trocando de lugar com a pessoa. Então Jesus tocou nele. E o que é que Levítico dizia? Não se pode tocar em um leproso. Então Jesus Cristo está dizendo para todos nós: o que é mais forte, a lepra ou o movimento de vida? E Jesus, tocando naquele homem, está dizendo: a vida é mais forte que a morte. Tocando nele. Então Jesus fez 3 coisas. Estendeu a mão e tocou. Para que isso? Trazer para perto, trocar de lugar. E depois disse. Por que Jesus fala com ele? Porque ele estava impedido de receber a lei. Isso mostra, meus irmãos, que aqui é um diálogo quase que de rabino com um discípulo, né? De rabi com o seu mafetai, de rabi com o seu discípulo, né? Shaliach é o apóstolo, de rabi com o seu discípulo. Então Jesus Cristo está falando para ele: eu quero que você seja meu discípulo, eu vou te dar a palavra, eu vou te devolver aquilo que a lepra tirou de você. Então vejam que coisa bonita que o Senhor está fazendo. Ele está devolvendo ao rapaz tudo. A cura do corpo, está devolvendo a cura de ser de novo um talmidim, de ser de novo um discípulo, e está devolvendo a ele também a graça de ser tocado por Deus, a vida espiritual. Eu quero. Tocou nele e disse: agora você vai ser meu discípulo. Você não vai ser mais estranho. E disse: ser purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. O restante eu vou explicar na missa hoje. Celebro hoje na Igreja da Glória, 18h30, e vou continuar com as coisas restantes, que são muito importantes. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Curta, comente, compartilhe. Sejamos talmidins, sejamos purificados pelo Senhor. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olha a missa hoje.